A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, a todos os inscritos neste canal, né? Café com a Palavra de Deus, né? Nós estamos aí no assunto falando das mulheres que fizeram parte aí da história do Velho Testamento e do Novo Testamento, né? Já falamos aí de 3 mulheres, se não me engano, e hoje nós vamos estar falando de Abigail, a mulher pacificadora, né? Para quem ainda não se aprofundou a conhecer essas mulheres que fizeram parte, né, do ministério aí de Jesus e da história bíblica, né? O Senhor colocou esse projeto no meu coração e estou eu aqui mais uma vez para darmos continuidade a este projeto, amém? Quero estar fazendo uma oração por mim e por você nessa tarde, amém? Soberano Deus de poder e de glória, nesta hora, Pai amado, Deus bendito, eu venho em nome de Jesus te louvar e te agradecer pela tua misericórdia e pela tua bondade, de ter colocado, Pai amado, Deus bendito, este projeto, Pai, em minhas mãos. E venho pedir a tua misericórdia, não só sobre a minha vida, mas pela vida, meu Deus, de cada uma pessoa que vê estes vídeos. Que o Senhor venha abrir o entendimento, Pai amado e Deus querido, e a visão espiritual, para que elas possam absorver as coisas, Pai amado e Deus querido, da tua palavra e do teu reino. E em nome de Jesus nos abençoa, nos guarda, nos livra de todo mal. Amém, amém. Nós vamos estar falando de Abigail, né? Que a história de Abigail, ela, para quem quiser acompanhar, ela se encontra lá no livro de 1 Samuel, do capítulo 25, do 1 ao 38, né? Então, muito bem, né? Para quem não me conhece, eu sou a missionária Dani Kelly, né? E estou aqui para servir ao Senhor, amém? Então, muito bem, vamos falar de Abigail. Abigail era uma mulher com discrição e beleza, né? Casou-se com Nabal, que apesar de ter muito dinheiro, era um homem insolente, insensato e estúpido, tirano e bebarrão. Nabal teve sorte, pois não poderia encontrar uma esposa melhor, né? Mas Abigail não poderia ter encontrado um esposo pior, né? Nós temos aí várias mulheres, né, que aceitaram Jesus, né, e que deixaram o velho homem para trás e hoje são novas criaturas. Porém, os seus maridos, os seus companheiros, eles não ainda confessaram Jesus, né? Então, essas mulheres dentro dos seus lares se tornam bênçãos para os seus maridos, para a sua casa, né? Enquanto os seus maridos, que muitos se encontram nessa mesma situação que era Nabal, né? Bebarrão, né? Estúpido, tirano, insensato, né? Muitas das vezes agressores de mulheres, né? Ele tinha nas suas mãos uma bênção de Deus chamada Abigail, né? Nabal era um homem completamente sem noção e insultava todos, porém certo dia ele insultou a pessoa errada, Davi, o servo fiel de Jeová, a quem Samuel, o profeta, tinha ungido, revelado que Davi era o escolhido de Deus para substituir o rei Saul. Nesta época, Davi estava lutando para sobreviver, pois estava fugindo do ciúme do rei Saul. Davi e seus homens tinham de caçar para comer e enfrentar muitas dificuldades. Na realidade, Davi, naquela época que ele já tinha, Saul já tinha o conhecimento, né, que ele era o escolhido de Deus e que ele tinha perdido ali o seu reinado, tinha perdido a sua unção.
ele muito ficou ciumento, porque o povo já começara a amar Davi, pelas lutas a qual Davi tinha lutado e tinha vencido, né? Um homem de pequena estatura, mas que era segundo o coração de Deus, né? E por isso ele ganhava todas as batalhas a qual se opunha a lutar. E Saul, quando descobriu isso, começou a perseguir Davi para matá-lo, né? E assim como fala na história que Davi e seus homens, né? Acredito que ali no meio daquelas guerras, muitos homens conheceram o seu caráter, né? E muitos ali, mesmo tendo Saul ainda como rei ali no trono, decidiram seguir Davi. E eram eles homens, né? Que estavam ali com Davi, pronto para o que der e vier, né? E nesse momento, né? Davi, ele pediu ajuda a Nabal, né? E Davi escolheu o momento certo, pois fez isso numa época festiva da Tosquia, que era comum fazer banquetes e demonstrar generosidade. Davi também escolheu bem as palavras, usando termos respeitosos, e até se referiu a si mesmo como teu filho Davi, né? Reconhecendo respeitosamente o fato de Nabal ser mais velho, mas em vez de ajudar, Nabal insultou Davi e o tratou como um ser insignificante. Então, Davi enfureceu-se e ordenou aos seus homens cingir-vos cada um da vossa espada, armados. Davi e 400 de seus homens eram muitos homens. Para lutar, ele jurou que eliminaria todos os homens da casa de Nabal. Com isso, Abigail pensou e agiu rápido. Ela preparou um presente generoso para Davi e seus homens, incluía pão, vinho, carne, ovelhas, grãos torrados, tortas de passas, de figos. Fica claro que Abigail sabia bem o que tinha à sua disposição e era uma excelente dona de casa. Como todas nós, eu acredito, né, que estamos aí na nossa batalha espiritual, mas também estamos na nossa batalha do dia a dia dentro do nosso lar. E nós sabemos o que existe na nossa despensa, assim, quando chega alguém e precisa de algo, nós sabemos se temos ou não, né? E ela era uma boa dona de casa, uma excelente dona de casa, né? E sabia todas as provisões que havia. Depois seguiu sozinha. Então ela mandou seus servos ir na frente de encontro a Davi com as provisões. Depois seguiu sozinha. E por saber que seu marido era insensato, não contou nada a ele. Ora, o homem já havia negado, né? Estava bebendo lá, já havia negado a Davi, né? E tratou Davi mal, juntamente com seus homens, e ela sabia que com certeza não iria sair uma atitude boa, né, quando ela falasse para ele o que estaria fazendo. Isso não significa também, amadas irmãs e irmãos que estão aí, que Abigail se rebelou contra a chefia de Nabal que tinha sobre seu lar, mas Nabal havia agido insensatamente contra um servo ungido de Deus. E essa ação poderia resultar na morte de muitos membros inocentes da casa de Nabal, se Abigail não tivesse intervido, né? Teria sido conivente com a ação de seu esposo, se tornando culpado como marido. Nós, como mulheres de Deus, que muitas de nós não temos os nossos maridos aí, servindo ao Senhor, é nós que temos que ter a sensatez do Espírito Santo, é nós que temos que agir com sabedoria, e é nós que sempre somos as mulheres apaziguadoras e sensatas dentro do nosso casamento, no meio da nossa família, que muitas das vezes também não aceitou Jesus ainda como seu Salvador, e no nosso dia a dia, né? Então, Abigail, nesse momento,
usou da sua sensatez, da sua sabedoria e agiu desta forma, né? E devemos lembrar, colocar a submissão a Deus primeiramente e depois ao nosso marido. Nós, mulheres de Deus, devemos sempre colocar à frente essa submissão ao nosso Deus, porque Ele é o nosso Senhor, né? E depois o nosso marido. Abigail, então, continuando aqui, né? Abigail, então, se encontrou com Davi e apressou-se em descer do jumento. Imediatamente se curvou diante de Davi, suplicando por misericórdia em favor de seu marido e dos homens de sua casa. Ela assumiu a responsabilidade de tudo o que havia acontecido e pediu perdão a Davi. Ela soube usar palavras gentis, sábias e tocantes para que Davi mudasse de ideia. Assim somos nós no nosso dia a dia, quando existe alguma brecha, alguma briga, alguma discussão no nosso casamento, no nosso relacionamento, no meio da nossa congregação, dos nossos irmãos, do círculo de oração, no meio da nossa família. Nós sempre temos que orar e pedir sabedoria do Senhor e as palavras certas, né? Porque a palavra lá em Provérbios vai falar que a palavra branda acalma o coração, né? E a insensata acende o furor. Então, que nós venhamos pedir sempre sabedoria do Senhor para lidar com as situações. Nós venhamos pedir do Senhor sempre as palavras certas para falar no momento em que a guerra e a ira está se acendendo, né? E aí a história vai falar que Davi louvou a Deus, né? Por ter enviado Abigail de encontro a ele, aceitou os presentes, reconheceu a sensatez de Abigail e agradeceu por ter impedido de entrar em uma guerra que após o faria sentir culpa de sangue. Ele também disse: sobe em paz para tua casa e humildemente, né? Então, assim, quando a pessoa ela vê que você verdadeiramente está usando uma sabedoria do trono e que é Deus que comanda a sua vida, você vai abrir sua boca e o inferno ele vai estremecer, e ele vai ter que se calar e ele vai ter que parar, né? E Abigail, né, se ausentou ali da presença de Davi e ao chegar em casa sabia que precisaria ter coragem para contar ao seu marido sobre o presente que havia dado a Davi e sobre o seu encontro com ele, né? Porém, Nabal, como sempre, estava totalmente embriagado. Abigail, mais uma vez, agiu com sabedoria e deixou para contar no outro dia de manhã, pois Nabal estaria mais sóbrio para entender o que ela tinha a dizer a ele, né? Nós sabemos que na maioria dos lares, né, nós temos essas situações onde o marido vive embriagado, muitas das vezes vive nas drogas, né? Nós temos mulheres aí guerreiras que não fogem da luta, que não fogem de uma guerra espiritual e lutam e pelejam pelos seus maridos, pelos seus filhos, pela sua família. E nós sabemos que muitas de nós enfrentamos esse sofrimento na nossa vida, né? No nosso dia a dia, né? E Abigail, ela sempre usando de sabedoria, sabia que não ia dar certo. Naquele momento em que ele se encontrava embriagado ali junto com seus amigos, né? E muitos dos homens hoje em dia, eles fazem isso, eles abrem mão da companhia de sua esposa e preferem estar rodeados de machos, de homens, né? E findam desvalorizando a mulher a quem
tirou para ser esposa e para estar do seu lado, mãe dos seus filhos, a sua disjuntora, e finda menosprezando, né, a companhia e a vida de sua esposa. Então Abigail, ela usou a prudência e a sabedoria, e ela nesse momento resolveu não contar e contar somente pela manhã. E uma coisa assim que é bem nítida diante da palavra de Deus que a gente leu, que eu li aqui, né, que ela ia esperar pela manhã, porque era o horário que ele estivesse mais sóbrio, ou seja, depois que ele acordasse, que ele despertasse, escovasse os dentes ali, talvez já voltasse de novo a beber todos os dias. Era um alcoólatra, né? Trazendo para os dias de hoje, era um alcoólatra, né? Então porém, né, ela usou ali de coragem e sabedoria, né? E deixou para contar no outro dia de manhã. E ali ela pegou essa coragem de manhã e fez com que Nabal soubesse, né? Foi até ele, contou tudo. E sem dúvida ela já esperava a reação explosiva e talvez até violenta, né? Porque quem bebe, quem usa droga sempre é violento com as pessoas ao seu redor, né? E ela contou a ele o que tinha acontecido e ele ficou impactado com o que ela contou que Davi iria fazer, né? E a palavra fala que o seu coração ficou congelado, né? Ou seja, ficou pasmo de tanto medo que teve, né? E ficou sentado ali sem ação, né? E a palavra vai nos falar, nos revelar que passado 10 dias feriu o Senhor a Nabal e este morreu, né? Vai ver que dessa notícia aí Deus já tinha, com certeza, Deus já tinha agido na vida de Abigail com providência para tirar este homem, né, que estava atrapalhando ela, pois ela conhecia Deus como seu Senhor, né, e agia com prudência e com sabedoria, porque ela orava a este Deus e confiava neste Deus, né. Então, Abigail é um exemplo de uma mulher sábia, sensata, que confiou na providência divina. Quantas de nós temos problemas no nosso casamento? Quero falar para você aí, né, que não é casada no civil nem no religioso. Você aceitou Jesus e você está passando por essas provações aí, né? Abigail, ela orava e pedia a providência do Senhor. Depois você deu uma pesquisada em 1 Samuel 25, do 1 ao 38. Você vai ver e conhecer melhor, que aqui nós estamos dando só uma pincelada, em quem era Abigail. Então, fica isso para a nossa meditação, que nós venhamos ser prudentes, venhamos ser aí sensatas, né? Venhamos ser sábias e sempre ter a nossa confiança no Senhor e não na força do nosso braço, que nem fala a palavra do Senhor. Porque o Senhor, uma hora, ele vai agir, né? E voltando a falar aí de você que não é casada, você que não é casada no civil nem no religioso, você tem a oportunidade, né, de abrir mão dessa pessoa que anda te dando trabalho, que anda aí atrapalhando a sua vida espiritual, porque verdadeiramente não é bênção para a sua vida, assim como Nabal não era para a vida desta mulher. Por que eu digo isso? Porque a história vai nos falar que depois desses 10 dias aí que Deus feriu e Nabal morreu, né? Passados uns dias, Davi soube que Abigail tinha ficado viúva e que Nabal tinha morrido. E ele foi lá e mandou pegar Abigail, né? E casou-se com ela, né? Por quê?
porque ele viu nela uma mulher sensata, uma mulher apaziguadora, né? Por isso que ela é chamada de mulher apaziguadora na Bíblia, na Bíblia, perdão, aí deu uma enrolada aí na língua, né? Então, Davi, ele viu que Deus estava no negócio, que Deus estava na vida daquela mulher e que para ele era um bom casamento, né? Davi teve vários casamentos aí, né? Não que hoje em dia nós possamos ter isso, mas naquela época era lícito, né? Então, que nós venhamos aí tomar o exemplo de Abigail, ter a coragem para enfrentar as nossas guerras, para resolver os nossos problemas do dia a dia, confiando sempre em Deus, confiando na força do Senhor nosso Deus, né? E usando com certeza e sempre a sabedoria que Deus nos dá, pedindo sempre boas palavras e as certas palavras para todas as situações que nós venhamos viver. Esse foi mais um café com a palavra de Deus, né? E fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Espero ter ajudado a cada mulher e a cada membro deste canal, né, a ficar sabendo de mais uma mulher que fez parte da história bíblica. Amém? A paz do Senhor, fiquem com Deus.